Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No ar mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. E hoje tem assunto, hein? Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, tivemos a vitória do George Russell, tivemos também ali aquela confusão das McLarens, Lando Norris, hein? Que eu vou contar lá em casa. Tivemos o pódio do Kimi Antonelli, tivemos 24 horas de Le Mans com a vitória do Robert Kubica, uma vitória realmente de superação ali do piloto polonês. Tivemos uma baita corrida na Fórmula Indy, então você já sabe, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os fãs da velocidade. Vamos acelerar juntos. Falando em acelerar, antes de começar o programa, Christian, aceleramos semana passada o BYD Seal, e vou te contar, achamos um super esportivo, só que elétrico, hein? Pois é, 531 cavalos de torque instantâneo e 0 a 100 em 3.8. Sabe o que me faz lembrar isso daí? Em 1992, na minha estreia na Fórmula 1 de Minardi, num teste em Imola, a gente deu uma aceleradinha de 0 a 100 no carro de Fórmula 1 e era 2.9. Ou seja, o BYD é quase o mesmo tempo. E tenho certeza que o teu Minardi não tinha o nível de tecnologia que tem o BYD Seal, com acabamento premium, tela de 15 polegadas, nem cabia tela de 15 polegadas. Eu tô falando de 92, já faz muito tempo. Também não tinha assistência inteligente e te garanto que também você pagava imposto lá, coisa que com o BYD Seal você não paga IPVA em alguns estados ou tem descontos. É isso aí, Thiago. Tem 6 anos de garantia total e 8 anos na bateria. A tal da BYD tá entrando pesado aqui no Brasil. Se você curte desempenho e tecnologia, então já sabe, passa numa concessionária BYD e conheça o BYD Seal. BYD, construindo sonhos. É isso, vamos começar então para valer o nosso programa de hoje aqui com os assuntos da velocidade. E nós temos hoje a mesa cheia, porém sem o Nelsinho aqui. Átila Abreu tá com a gente hoje, tudo jóia, Átila? Tudo, trouxe um pouquinho de paz para vocês. Trouxe hoje. Aqui hoje? Aí, ó, funcionário exemplar da Escuderia Bandeiras, né? Muito bem, funcionário exemplar, ó. Senão amanhã, quando eu chego em Sorocaba, se eu não tô de camiseta não, se eu não tô de Escuderia Bandeiras hoje, ele olha assim pro carro e fala assim, vira e volta. Embora pro São Paulo. Pede os benefícios. Tá, dizem as más línguas que o Nelsinho foi tomar a segunda dose da B12, por isso que ele não veio no programa aqui hoje. Não, o Nelsinho tá viajando aqui, ele volta na semana que vem. Tudo certo, acho? Nelsinho viajando? É o que faz. Difícil, né? Ele tá viajando. Ele quase não viaja. Quase nada. Quase nada. Nossa, ele viaja mais do que, sei lá, não vou falar muito pilotos de avião, que o Átila é um dos pilotos de avião aqui que a gente conhece, mas... Ele viaja. Ele viaja. Tem coisa. Falando em viajar, tivemos uma viagem na corrida da Fórmula 1 lá no Canadá, a gente vai falar no programa de hoje, mas antes, destacar a vitória do George Russell, que venceu a prova desde a pole position, vitória do Russell, Max Antonelli no pódio. Como que vocês acharam a prova da Fórmula 1, garotos? Por favor. Comece. Eu? Ele quer saber se eu fiz ali, se ele mandou. Ele cobra, pessoal. Da Fórmula 1 tá tranquilo, Fórmula 1 também. Tá tranquilo. Não, a gente participa de um bolão dos amigos e eu tinha colocado o Russell na pole. Tá. Porque basicamente a Mercedes funciona bem em temperaturas baixas e lá não tava uma temperatura tão alta assim, né? E aí esquentou na corrida. Mas aí é aquilo que a gente fala, largou na frente é outra corrida, né? É outra corrida. Eu vou ter que largar lá no meio da bagunça. Mas até acho que o ritmo foi melhor do que eu imaginava da própria Mercedes, né? Mas me pareceu que era forte. O Russell já tinha feito pole o ano passado lá, então é um cara que anda bem na pista, né? Mas, assim, eu achei a corrida bem interessante, né? O fato de você ter mais... Parênteses. Ainda bem que ele não participou do bolão, senão ele ia detonar todo mundo aqui no Pelas Pistas. Foi uma vergonha isso aqui. O nosso bolão aqui do Pelas Pistas. Ninguém acertou. O Nelsinho, ele cravou o Max em segundo e eu acertei o Max no pódio, só. O resto a gente errou tudo. Mas... Chegou o momento da aposta... É que a gente começa a ficar acostumado com o negócio, põe as McLaren na frente, esse Verstappen vai aprontar numa ou outra e é isso, né? Então, mas por exemplo, eu tinha esquecido completamente que o Russell tinha terminado no pódio lá no ano passado, daí você trouxe à tona algo interessante, então... E eu não olhei a previsão do tempo também dessa vez aqui. Quando eu fui fazer o bolão eu olhei, né? Porque a gente sabe que a Mercedes funciona em temperatura fria. Se tiver frio, eles vão andar bem. Vão andar bem. Se tiver calor, já até risca do bolão. Não tem muita chance.
E o Canadá, bem, você já andou lá, né? A gente falou outro dia, a gente tava conversando, você falou que é uma pista bem... Bem, ok. Pode falar. Não, fala aí o que você falou. Pra mim, não tem graça nenhuma. Ela até pode ser difícil. Ela é difícil. Ela é difícil, porque você tem que tentar tirar a asa, daí você tirando a asa para andar mais rápido em linha reta, é óbvio que na hora da freada você fica com um carro desequilibrado, um carro mais difícil de guiar, mas eu acho completamente sem graça. É? Eu acho. Nossa, quando jogo no simulador eu acho legal. E é interessante, o Christian fala isso há bastante tempo, inclusive até no ano passado, a prova foi boa do ano passado, foi bem legal a corrida, e o pessoal, pô, Christian, mas o Christian ele fala do ponto de vista de pilotagem, pra você a pista é sem graça. Exatamente. Mas eu sempre acho que o Canadá tem boas corridas. Você lembra aquela que o Button ganhou, que foram 6 paradas? Sim, 2011. Sabe até o... Na hora que chove, seca, por... É que foi o último toque de duas McLarens na mesma reta, inclusive. Não, inclusive já tivemos várias provas que choveu durante a corrida, daí foi secando, daí forma o trilho, daí tem alguns trechos lá da pista com trilho que ou você tá naquela parte seca, ou senão você praticamente está ferrado. E eu continuo dizendo, eu não gosto da pista. Terminei em sexto lá de Fórmula 1 em 94, fui desclassificado porque meu carro estava meio quilo abaixo, erraram lá no cálculo. E no cálculo você não pegou borracha o suficiente depois também, da corrida. Isso, olha aí, ó. A gente devia inverter o papel. Eu devia guiar e daí você devia se... Ou você não comeu um brigadeiro a mais que devia ali pra ter meio quilo também. Mas isso é interessante. Outra coisa importante, o Antonelli, primeiro pódio do Kimi Antonelli na Fórmula 1, é o terceiro piloto mais jovem a subir no pódio na Fórmula 1. Chama atenção um dos nomes. Eu sei. Que é o Max Verstappen, não chama atenção. O Lance Stroll chama atenção. Esse eu não lembrava. São os 3 mais jovens, com menos de 20 anos, a subir no pódio na Fórmula 1. Max, Lance e Kimi Antonelli. Agora, se o Kimi ganhar a próxima corrida, ele é o mais jovem a vencer uma Não, corrida? ele teria que ter ganho uma das 3 primeiras provas da temporada. Pra bater o Max. Pra bater o Max. O Max ganhou mais jovem ainda. Entendi. Então não tem mais como chegar nesse recorde, nem de jovem mais jovem no pódio. Mas a largada dele foi muito boa, que ele largou em quarto e ganhou a posição ali do Piastri e aí conseguiu sustentar o terceiro lugar. A largada foi boa, mas eu não sei porque as McLarens, elas não estavam no mesmo ritmo que a Mercedes. Eles começaram a apertar o Kimi um pouco no final da prova, daí sim, eles começaram a meter mais pressão em cima do Kimi, mas no começo da corrida estava bem claro, era Russell, Max, e o Max nas primeiras 3, 4 voltas, né, bem Max, né, eu fiquei impressionado o quanto de pressão ele colocou em cima do Russell, e é claro, você está andando no ar sujo, ar turbulento, vai esquentando mais o seu pneu, e é óbvio que acaba comprometendo ele ao longo do primeiro stint, até ele parar no box pela primeira vez para trocar de pneu. Agora, o Kimi, sem dúvida nenhuma, fez uma prova boa, primeiro pódio, é uma pressão gigantesca que sai de cima das costas dele, e agora, de repente, que ele já fez esse primeiro, tão esperado primeiro pódio, de repente ele vai conseguir atuar bem melhor, porque até agora, se você colocar no papel, o Russell destruiu ele até agora, mas também a gente tem que dar um pouco o braço a torcer, porque ele é jovenzinho, tem muito pouca experiência, meio que jogaram ele num carro de Fórmula 1 que talvez ele não tivesse preparado para isso, e se a gente for fazer a comparação do primeiro ano do Hamilton na Fórmula 1 comparado com o primeiro ano do Kimi na Fórmula 1, daí não tem nem comparação, né? Mas até você comentou isso até fora do ar, que falou que foram vários pódios seguidos, né, do Hamilton naquele primeiro ano. 9. E a primeira vitória foi no Canadá, inclusive. Não era um carro que brigava mais por vitórias do que a Mercedes? Sim, o carro da McLaren 2007, Hamilton isso. naquela época, proporcionalmente, era um carro melhor que a Mercedes hoje em dia. Eu concordo com e acho você. que não é só isso, né? Porque o nível de competitividade hoje dos carros, você pega ali um Q1, tá todo mundo dentro do mesmo segundo. Sim. Um tempo atrás, essa diferença era maior também, né? Então, se o carro não tivesse tão bom, você perdia 2 posições. Hoje é fácil o cara perder 10 posições, ficar para trás, né? Para 2 décimos. 2 décimos. Eu concordo também. Hoje está bem mais, eu diria que competitivos, os tempos estão bem mais próximos. Agora a gente tem que fazer análise de outra maneira, né?
o Hamilton imediatamente estava batendo roda com o Alonso. Sim. O Kimi não está batendo roda com o Russell. O Russell claramente está na frente do Kimi, está classificando na frente e tem um ritmo de corrida muito mais forte que o Kimi. Agora o Hamilton, quando entrou, tanto que deu aquele bafafá todo quando eles foram lá para a Hungria, né? Sim, sim. Inclusive o Hamilton poderia ter sido campeão mundial no ano de estreia já. Exatamente. Então, já desde a primeira corrida, a estreia do Hamilton lá na Austrália, ele terminou em terceiro, que foi uma estreia muito forte, foram poucos pilotos que conseguiram terminar no pódio, mas o que me chamou a atenção do Hamilton no ano dele de estreia é que ele estava no mesmo ritmo do Alonso. Sobre o Russell, a gente sabe que o Russell está no ano de contrato dele com a Mercedes. Até o Toto havia falado, não, até Imola a gente renova, não renovou até agora. Tem aquela coisa que o Toto está indo atrás do Max. O Motorsport.com, numa matéria assinada pelo Ben Hunt, publicou que a Aston Martin está interessada no Russell já para o ano que vem. Para ele ser tipo um líder do projeto, correr com o Alonso no primeiro ano, possivelmente no lugar do Lance, mas que a Aston Martin mira hoje no George Russell para ser um piloto caso não Você encaixe. acha que com o Newey entrando na equipe, tendo esses, vai começando realmente a fazer sentido que o Lance vai abrir mão de correr lá? Aí já... O Alonso não vai, com certeza. O Alonso não vai. Eu acho que Se bem que o Alonso também foi sendo linkado ali com a Alpine também para um futuro. O Alpan, ele, Briatore, tá trocando eu um monte. não acho que ele vai abrir mão de ter o Adrian Newey. Um ano. Também acho que não. Vai ver, de repente não querem renovar o Alonso. Eu sei que ele tá com um contrato assinado até 26, mas de repente estão achando uma maneira de talvez colocar ele para escanteio, não sei. Eu acho muito difícil por ser o Alonso. Sim, mas também é estranho essa linkada que deram nele com a Alpine, né? Por que de repente isso daí surgiu das trevas? Mas eu acho que o Alonso já tá na Fórmula 1 para tentar vencer, né? Tendo um projeto que tem o Newey por trás, acho muito difícil ele falar assim, vou pra Alpine lá, que não tem nada de tão diferente assim para oferecer. Acho que talvez seja mais fácil o Stroll ter um ano sabático, e aí o Alonso corre o primeiro ano e depois volta o Stroll, do que o Alonso não aproveitar isso. O Stroll, bom, não foi bem na prova, teve a questão ali da mão. Então, eu vou fazer um elogio pro Stroll, porque, cara, ele é um cara que pelo menos ele pode não estar o mais motivado do mundo, o seu Rojo o cara mais comprometido do mundo, mas assim, é louvável, cara, pô, faz uma cirurgia, vai testar, não tá 100% não. Se ele bateu a mão na parede, ou se ainda é decorrência da fratura de 2 anos atrás, mas pelo menos isso, pô, o cara é profissional no sentido de, putz, vou tentar fazer de tudo pra correr. Eu acho que isso é louvável por parte dele. Agora, se vai seguir ou não, eu tô achando que a motivação dele tá cada vez de seguir, sabe, as entrevistas coletivas dele são sempre ruins, tipo, perguntam, nossa, como que é correr em casa, expectativa, legal. Tipo, você vê que ele é um cara que destoa completamente do universo Fórmula 1, né? O Kimi também respondia assim, o Kimi Raikkonen. Tudo bem, o Kimi Raikkonen ele respondia assim, mas o Kimi Raikkonen, vamos dizer, ele é um cara que ganhava, assim, é o jeito dele, mas o Kimi quando queria responder, ele respondia, o Kimi também sabia às vezes o momento de... Eu acho que ele correu lá no Canadá porque a batata deve estar assando lá dentro lá da Aston Martin para ele. Então, ou você senta aqui e tenta fazer o teu melhor, tenta provar que você tem um lugar merecido dentro da Fórmula 1, ou senão, infelizmente, a gente vai ter que colocar outro piloto no teu lugar. Sim, tem o pai dele, que é dono da equipe, mas até aí você não sabe o quanto de pressão ele está recebendo dos acionistas lá da Aston Martin. Sim. E de patrocinadores. Exatamente. Né? A Aramco, que é a patrocinadora forte ali, tem muita gente forte patrocinando a equipe, não é 100% o Stroll a equipe. Exatamente, né? Exatamente, por isso. Então, não sei. Se você fosse o Russell, o que você faria? Aston Martin ou Mercedes? Ou se você tivesse a chance. Dizendo que o Russell disse que a minha prioridade é, eu não converso com ninguém, não sei o quê, mas eu queria ficar na Mercedes. No lugar do Russell? Não, se você fosse o Russell. Então, se eu fosse o Russell, quem que eu escolheria? Aston Martin. Pro ano que vem? Mas então, por que você escolheria Aston Martin? Por causa do Newey. Só por causa do Newey? Newey é um projeto novo, né? Você não tá dando sequência, é um carro novo. É o que você tá comprando ali na frente, né?
Obviamente que ele tem uma relação muito forte, até por ser piloto do Toto, com a própria Mercedes. Sim. Então, eu acho que o Toto nem deixaria ele sair se o Verstappen não vier. Acho que só existe essa possibilidade se o Verstappen mudar para Mercedes, Uhum. né? Agora, e se o Verstappen fosse para Aston Martin, tá? O Alonso fosse para Alpine, e daí o segundo assento lá da Aston Martin tem a possibilidade lá do Russell, e você iria, se você fosse o Russell, você iria para Aston Martin para bater roda com o Verstappen? E tendo o Newey que desenhou o carro novo? Boa pergunta, né? É uma pergunta difícil. Eu acho que esse Eu cenário acho que- não existiria. Não, Porque se você já pegou o Max, você não precisa ir atrás do Russell. Entendeu? Não sei. mas vamos supor. É uma pergunta muito difícil. Se você pegar pelo histórico de todo mundo que andou com o Max, o cara pode falar, não vou, né? Mas eu acho que um piloto desse nível do Russell, o que o cara mais quer é liderar um projeto, né? Então ele quer ter certeza que ele é o piloto número 1. Então, acho que no lugar dele, dependendo, vai ficar o Kimi e tudo mais, eu ficaria na Mercedes. Pra liderar um projeto. Para liderar um projeto. Boa. Lembrando que ano que vem a Aston Martin vai estar com motor Honda, motor novo, motor Honda, e a Mercedes segue, claro, com o motor Mercedes pro ano que vem. E você, faria o quê? É uma boa pergunta. Tem um ponto interessante nisso que você comentou, porque seria, claro, que é uma situação hipotética isso que a gente está comentando, mas, por exemplo, um confronto, alguém contra Max na Aston Martin é diferente de alguém contra Max na Red Bull, porque, tipo, vai começar do 0-0, todo mundo no 0-0, ali, apesar de ter uma relação Max e Newey, mas era um 0-0, 0-0, tipo, não tá na casa do cara. Eu acho que no caso do Russell eu iria, se eu fosse um Tsunoda, um Lawson, enfim, um piloto novo tentando me estabelecer dentro da Fórmula 1, eu não iria. Na Aston Martin. Na Aston Martin, do lado do Max. Do Max. É. Mas entre ficar na Mercedes, esquece o que não existe o Max pro ano que vem, se você tivesse que escolher Mercedes e Aston Martin. Você vai pelo projetista. Eu acho que eu ficaria na Mercedes. A gente até já discutiu isso algumas vezes aqui no programa. Não é, pelo amor de Deus, falar o que do Newey? O Newey é um gênio, mas hoje em dia é uma equipe. Não é só o Newey com a caneta dele desenhando o carro novo num pedaço de papel. Sim, ele dá as direções, ou seja, eu acho isso mais importante, eu acho isso menos importante, então, por favor, pessoal, dê um pouco mais de ênfase exatamente nessa área do carro, mas a Mercedes, ela não ganhou 7 campeonatos do mundo, sei lá, nos últimos 12, 13 anos, a troco de nada, 8 campeonatos, né? Uma coisa que eu acho, eu bato nessa tecla já, é você estar nessa mudança de motores com o motor Mercedes, eu acho que é um bom lugar para se estar, na minha visão. Eu acho que a Mercedes acertou muito bem a primeira mudança em 2014 e acho que, pelo que se comenta muito e pelo que eu converso, é o melhor hoje. Você pode não ter o melhor, mas ruim você não vai estar. Exatamente, você pode não ter o melhor e o ruim você não vai ter. Exatamente. Se fosse um projeto, motores congelados, do jeito que estão hoje, e aí você vai só no projeto de carro, aí, putz, aí eu acharia a dúvida maior. Você sabe o que eu acho também, Átila? Se eu fosse o Leclerc na Ferrari, por exemplo, o Leclerc na Ferrari já tá lá há quantos anos? Há bastante tempo. Já tá há bastante tempo, né? Que o tempo passa rápido, isso que eu ia falar, uns 5, 6 anos. O Leclerc na Ferrari, na minha opinião, faz mais sentido ir para um projeto Aston Martin do que o Russell sair da Mercedes na situação que ele está hoje em dia e ir para Aston Martin. Interessante. Quero saber a sua opinião. Você pode colocar nos comentários dos vídeos aqui, também lá no nosso Instagram, no @pelaspistas360. Também tem a lojinha do Pelas Pistas. Pessoal que pergunta sobre as canecas aqui, ó. O Átila com a caneca dele aqui. Você pode ir pelaspistas360.com.br. Você tem ali, pode comprar aqui, ó, Thiago, as canecas. Da mesma cor do carro dele. Tá vendo? Pantera Negra. Aqui é a caneca negra. Ou xícara, que nem eu falo. Xícara, né? O duro é eu saber. Eu ia te perguntar, você sabe todos os circuitos aí? Esse aqui é Interlagos. Interlagos. Caramba, tem uns difíceis aqui.
Que bom que você sabe que é Interlagos aqui. Você andou pouco em Eu Interlagos. preciso achar. Calma aí, quer ver? Ó? Qual? Eu preciso achar aqui cruza porque é Suzuka. Aqui cruzar. E o pior aqui é que... tem ponte é Suzuka. O pior é que a Suzuka aqui eu não não tô cruza. vendo. A Suzuka não tá cruzando aqui na nossa xícara. É, mas tá aqui. Tá aqui, Tá tá aqui, ali. tá aqui. Deixa eu ver. É essa aí mesmo. Essa daqui, Essa aí, Suzuka. tá aí. Essa daqui. Vamos lá. Hungria. Monza. Tem alguns que eu vou errar. Depois a gente faz aqui o quiz das pistas com o Átila Abreu aqui. Depois. Bora! Eu tô vendo Montreal daqui. Assunto... Tô até de laranja aqui. Papaya Rules. Tivemos o toque ali, Lando Norris e Oscar Piastri. Primeiro toque dos dois. Muita gente já esperava. Toque na pista entre eles. Como que vocês viram toda a dinâmica da confusão entre os dois líderes do campeonato? Achei que o Lando viajou. O Piastri jogou pesado com ele, porque a hora que o Lando deu aquela passada, que na minha opinião foi meio surpresa lá no hairpin. Inclusive foi até bacana. Foi uma pena que ele escorregou um pouco na saída, não, meio que no meio, né? Daí ele acabou tomando o X do Piastri, mas eu não estava esperando que ele fosse retardar tanto a freada para conseguir passar pelo Piastri justo naquele momento. Daí o Piastri jogou duro com ele, porque o carro do Lando estava praticamente 3/4 na frente do Piastri. O Piastri teve que retardar bastante a freada lá na entrada da chicane. Daí ele escorregou um pouquinho. Você consegue ver lá na imagem de trás. Exatamente. Atravessado. Isso, lá na primeira perna saiu mais lento. O Lando saiu mais embalado, mas daí ele errou total o momento de sair do vácuo. Ele que se tirou da prova, né? E, de novo, a gente até comentou isso antes da prova de Indy, né? Foi o que? A terceira, quarta vez nos últimos 2-3 anos, depois que a McLaren constantemente começou a andar bem, que ele erra e admite que ele errou. Então ele já tinha errado em algumas classificações. Ele, quando deu aquele arranca-rabo entre o Max e ele na Áustria, não sei, no final da prova ele não foi tão incisivo contra o Max, sabe? Ele, de repente foi coisa de momento, o Max estava de cabeça quente, eu também estava, mas ele não foi ponta firme, e de novo ele errou. E o Piastri está se colocando numa posição muito mais sólida que ele para luta do campeonato e também dentro da equipe. Você como que viu o Átila? Na verdade, eu vi que o maior beneficiado dessa prova aí, o vencedor dessa prova aí foi o Piastri, né? Acho que esse é o que se saiu melhor, conseguiu abrir a vantagem e tudo mais. Mas concordo contigo, realmente o Lando deu um mergulhão bonito, né, de ver. Sim. Me chamou a atenção que parece que os ajustes estavam bem diferentes, porque o carro do Lando estava mais rápido de reta, provavelmente com bem menos asa. Porque nas duas situações ele sai mais forte o Piastri e o Lando começa ele passa e depois começa a ganhar velocidade. Tudo bem que tinha um pouco do vácuo ali da frente tudo, mas o Piastri também estava com esse vácuo. Agora, acho que ele se desesperou, porque se ele tivesse ido por fora, em vez de ter ido pro lado do muro, se ele tivesse para frear um por fora, eu acho que ele passava. Você sabe que você falou algo bem interessante, né? Tanto que a hora que ele tem uma imagem de frente, uma fração de segundo antes do Lando bater no Piastri, se você olhar para a cabeça do Piastri, ele está olhando para o espelho do lado direito, ele não está olhando para o espelho, você sentado no carro, para o espelho do lado direito. Por quê? Porque ele está esperando o Lando passar do lado de fora, exatamente isso que você Tô disse. fechando aqui, ele não vai vir por aqui. Porque assim, a pista vira para a direita, Sim. então você vai percorrer Não, mas é a linha natural natural que você faz. Então, a hora que você sai lá do S, você deixa o carro correr um pouco perto do muro do box para você alinhar para frear. Isso, exatamente. Tanto que ele estava esperando, a hora que ele deu a última olhada no espelho do lado direito, ele deve ter pensado, o Lando vai vir pelo lado direito. E acabou vindo pelo lado esquerdo, que não tinha nem espaço, não, né? Não faz sentido nenhum. E como é uma curva para a esquerda em 2 tempos, né? Talvez se ele freia por fora, ou o Piastri ia jogar ele na brita, e provavelmente seria punido, porque ele já estaria freando na frente pela velocidade,
ou ele até preferência da outra curva. Então eu acho que se ele fosse pela direita, ele passaria. Inclusive, acho que ele tomou a decisão. Como em várias outras situações lá no Canadá, a gente já viu, né? Você chega por fora na primeira curva, daí você fala, nossa, por fora não vai nem a pau, né? Só que daí a próxima curva você tá por Como dentro. é uma curva muito lenta, então Você consegue mergulhar bem, segurar. você pode E dar uma também sai embarcada. até, se você sai por dentro para a próxima curva Isso. já, que tem aquela retinha e já aquela chicane rapidinho ali. O Norris, ele acabou até falando assim de novo, quando eu faço papel de bobo eu me arrependo muito, ele falou depois da prova, novamente se detonando ali depois da corrida, o Norris também que mostra essa face dele aqui também de quando ele erra. Eu acho até legal ele assumir o erro, mas ele se afunda, tipo, não é que beleza, a gente errei, não, ele pega e começa a se flagelar ali o Lando Norris. Tá dando munições pro Oscar, né? O Oscar agradece. E realmente mostrou que o Oscar tá mais frio, mais preparado, assim, né? Tá mais no momento dele do que o Lando, né? Que tentou ir pro tudo ou nada. Eventualmente ele você fala assim, tudo bem. Ele largou mais para trás, então ele tirou um prejuízo da classificação, né? Se ele faz uma posição a menos, pô, minimizou o prejuízo. Não seria ruim pro campeonato, né? Sim. O que ele fez afastou muito. Em condições normais, ele vai precisar de mais umas 3, 4 corridas para recuperar o que ele fez no Canadá, né? Então, Foram 12 pontos perdidos, a diferença subiu para 22 agora. É praticamente uma corrida de vantagem que tem o 25 numa corrida. 25 numa corrida, Então, isso. 26 se tiver volta mais rápido, né? Mas eu concordo. Ele, de repente, se ele tivesse terminado em quinto, atrás do Piastri, teria sido melhor do ponto de vista olhar pro campeonato do que tentar fazer aquele move banzai dele que... que quando o Oscar não tava 1 segundo ainda, tava mais fácil para ele, né? Ele provavelmente iria ultrapassar porque existia uma diferença de 2 voltas de pneu, né? Então não era grande, mas o Lando tava com muito mais atitude, o carro tava muito melhor, né? Rendendo bem mais. Quando ele chega no Kimi e aí fica 1 segundo, aí eu acho que ele deu um desespero, né? Ele falou, agora eu preciso surpreender para ter minha chance de ultrapassar, porque senão ele começa a ficar muito tempo atrás também, detona o pneu e aí perde o momento. Eu acho que ele desesperou, deu uma... Sabendo de você em casa, o que vocês acharam também sobre isso aqui? Quero saber a opinião de vocês sobre Lando Norris e Oscar Piastri. Até comentamos rapidamente, foi a última vez que as duas McLarens bateram no Canadá, foi aquela do Button com o Hamilton em 2011, que foi aquela prova maluca que o Button acabou ganhando depois ali, entre eles. Realmente o Norris agora vai ter que novamente colocar ali tudo no lugar. Uma coisa que é boa do Norris, não sei se vocês concordam, o Norris hoje não tá classificando bem em relação ao Piastri, até uma coisa que eu falava no ano passado, lembra? O Piastri, se melhorar a classificação, vai incomodar o Norris. Melhorou. Mas o ritmo de prova do Norris é um ritmo bom. Especialmente no final dos stints. Pode ver que largou em 7º, tava brigando ali para ser 4º. Ele é um cara que cresce durante a corrida, o Norris. Ele cresce, eu acho, porque a gente tem o comparativo dele quando ele larga em 7º, 8º, 9º, e é claro que quando você anda em volta de quem está em 7º, 8º, 9º, ele de McLaren tem um ritmo muito mais forte. Agora, eu gostaria de ver ele lá na frente, entre os 3 primeiros, então, mas se proporcionalmente seria esse mesmo ritmo, entendeu? Acima daquilo que os 3 primeiros estão fazendo, que eu acho que não. Então, a gente fica com essa impressão que ele tá num ritmo muito mais forte, porque quando ele vem lá de trás, é óbvio que ele anda muito mais forte do que quem tá andando em 7º, 8º e 9º. Daí, você vai virar e vai falar assim, mas daí se você pegar no volta a volta, ele faz uma volta rápida. Ok, é uma volta rápida, de repente sem trânsito, a hora que ele se livra do 6º colocado, por exemplo, e ele tá alcançando o 5º colocado, daí ele faz uma volta rápida, só que de repente, se jogar ele lá na frente, junto com naquele bolo de Max, Russell, enfim, Leclerc, quando tá andando bem, daí a dinâmica da corrida é um pouco diferente. Mas, por exemplo, ontem largou em 7º, no domingo, largou em 7º. Pô, ele tinha um ritmo pra chegar no final da corrida, mas se ele não bate ali, ele poderia passar tanto o Piastri quanto o Antonelli. Ele poderia chegar em 3º na corrida. Parece que ele consegue economizar um pouco mais. Isso aí. Tá sempre um pouco mais inteiro no final. Tanto é que ele foi sempre o último a parar, fazer as paradas. Tudo. Isso é isso que eu percebo nele.
Então, mas eu acho que tá, por exemplo, às vezes parece que tem aquela chavinha, né, on-off. Então, quando ele acerta tudo, tá no on, ele vai muito bem, tanto vindo lá de trás, quando, a maioria das vezes, quando ele tá lá na frente. Quando ele larga em primeiro ou segundo, ele tá com a chavinha ligado lá no on. Só que, às vezes, tem algumas situações, tem alguns momentos que é mais altos e baixos dele. O Piastri é muito mais constante. O Piastri, até o final do ano passado, eu acho que era claramente um step abaixo do Lando. E esse ano virou a chavinha lá no Piastri e ele está o tempo todo lá na frente do Lando, na classificação e ritmo de corrida. Saber o que vocês acham sobre isso. Destacar mais uma vez, boa prova do Hülkenberg, boa prova da Sauber mais uma vez com o Hülkenberg, de novo chegando ali nos pódios, nos pontos. E de novo, muita gente questionando a estratégia do Gabriel Bortoleto ali, que fez uma parada só, foi o único que fez um pit. 48 voltas até a primeira parada. O que você acha, Cris? O que você acha, Cris? O que você acha, Átila, também? O que você acha? Eu perguntei primeiro. Depois eu vou te fazer uma pergunta do que eu acho. Tá bom. Eu acho que o Hülkenberg não pode. A gente está torcendo por uma melhora da Sauber, claro. Sim. Uma melhora da Sauber vai ser melhor para o projeto da Audi, que consequentemente é melhor para o Gabriel. Mas o Hülkenberg não pode ficar com uma certa constância, ficar pontuando e o Gabriel não pontuar. É só isso que eu acho. E eu estou tentando entender por que está acontecendo isso. O Gabriel, tenho certeza que ele tem a velocidade bem parecida, se não for a mesma velocidade do Hülkenberg. O Hülkenberg, com toda a experiência dele, um piloto que nunca subiu no pódio, na minha opinião, é um dos pilotos mais underrated que tem lá na Fórmula 1, só que, querendo ou não, no final do dia, o Hülkenberg, ou a estratégia, seja lá qual for o motivo, o Hülkenberg ele tá fazendo as entregas dele e infelizmente o Gabriel não tá. Mas não falta velocidade. É diferente de uma situação até essa última corrida. Por exemplo, você pega o Gasly e a promessa do Colapinto. O Colapinto levou umas 3, 4 corridas para chegar no mesmo nível do Gasly. O Gasly claramente estava muito mais rápido que ele. Agora, nessa última corrida, eu não sei se o Colapinto melhorou ou se foi o Gasly que teve um final de semana difícil. É isso que a gente tem que tentar entender. Voltando para o Gabriel tem a mesma velocidade do Hülkenberg desde o começo, tanto que teve uma série de corridas que ele estava na frente lá do Hulk. A única coisa é que ele não está conseguindo finalizar do mesmo jeito que o Hulk está. E você, Átila? De velocidade, o Gabriel me impressionou desde o início, né? A gente falava, acho que quando eu vim aqui, a gente falou, pô, vai demorar um meio ano pro Gabriel começar a querer classificar a mesma velocidade. E isso já mostrou que a gente estava errado, porque desde o começo ele já foi competitivo e tudo mais, então a velocidade ele tem. Esses erros de estratégia, eu não acho que uma equipe do nível de Fórmula 1 vai cometer muito, falar assim, você vai com A, eu com a B e vamos até o final, né? Os caras têm tudo para fazer a leitura. Então, para mim, tem 2 cenários. Ou o Gabriel, eles estão prejudicando o Gabriel, sacrificando, né? Não prejudicando, sacrificando, para ele, em algum momento, colocar o Hülkenberg numa estratégia melhor, como fizeram lá em Mônaco, algumas equipes, a própria Mercedes, enfim, a Williams, de ficar segurando e tal. Que eu não vi muito, né? Pode até essa corrida do Canadá aqui você falar assim, em algum momento ali ajudou e tal, mas depois que um passa, eles continuam na pista, então não faz muito sentido, né? Sim. Ou e aí que era a minha pergunta para você, porque você já venceu aquilo lá dentro, tudo mais, se eles não podem estar sacrificando o Gabriel no sentido de colher dados com estratégias diferentes para a corrida para evoluir o carro, porque o carro de fato deu uma boa melhorada do começo do ano. Então, tipo, fazer stints longos para colher informações buscando melhorar o carro, sabe? Tipo, você é o carro que vai sair para tentar pontuar, que é o Hülkenberg, tem uma experiência, e a gente vai te colocar numa situação ruim, né? Mas a gente vai colher dados que vão ser importantes para nós, sabe? Então,
Porque não faz muito sentido as estratégias, né? Assim, Não, é querer errar muito, né? todo O que mundo estão parando fazendo. duas vezes, o Gabriel parando uma, assim, não é que você larga, você para 10 voltas depois, mas se você faz 2 paradas, você faz o mesmo que todo mundo faz. Essa foi discrepante mesmo, a gente viu provas que todo mundo parando 3 vezes e eles pensando em parar uma. Sim, ele fica lá virando 4 segundos mais. Então você falou assim, exatamente. O pit loss é 17 segundos, 4 voltas que o cara ficou lá, Já foi. já não adiantou nada, Sim. era melhor ter parado, né? Exato. Então não dá muito pra entender essa estratégia. Pra mim tem que ter um outro racional por trás disso. Não, eu acho que faz sentido, eventualmente, num grande prêmio, porque ao longo da temporada, são 24 corridas? 24 corridas, né? É claro que sempre vai ter aquela que você vai estar um pouco mais fraco, mais fragilizado do que as outras. Então, aquela que você sabe que você está um pouquinho mais fraco, vamos tentar alguma coisa diferente. Daí, no momento de tentar alguma coisa diferente, eles estão tentando desenvolver aquilo que possa ajudar eles lá no futuro. Agora, o que, inclusive a gente comenta várias vezes sobre isso, o que está chamando a atenção é que está virando recorrente isso daí, né? Sabe, sempre tem alguma coisa diferenciado na estratégia do Gabriel. Não é uma corrida, é 2, 3, 4. Eu te perguntei se faz sentido ou não, porque você arriscar uma corrida, tudo bem. Exatamente. Né? Mas assim, para toda a corrida você ficar errando, então, por outro lado, você fala assim, pô, é uma equipe que precisa dos pontos. Aquela fase, é muito dinheiro envolvido, né, você fazer. Então, se tem chance de pontuar, por que não tenta com os dois? Por outro lado... Mas daí entra, eu acho que de repente pode ser alguns erros de estratégia, não todos, tá? Mas de repente 2, 3 eles erraram. E volto a dizer aquilo que eu tinha comentado antes. Eu acho que o Hülkenberg é muito mais underrated do que as pessoas. Exatamente, do que as pessoas imaginam e talvez ele teria um espaço, né, numa equipe bem melhor do que a Sauber. Mas, de novo, ele tá com quantos anos? Ele já correu quanto tempo de Fórmula 1? Nunca terminou no pódio. Então é óbvio que tudo isso joga contra ele, né? Tá aí, próxima prova da Fórmula 1, dia 29 de junho, Grande Prêmio da Áustria. Tivemos o que mais na corrida? Ferrari, quinto, sexto. Acho que nada muito a declarar, ou vou declarar, Cristian? Não, Leclerc se matou na classificação, né? Ele fez o primeiro trecho que tava roxo, tava muito rápido, e daí ele foi tentar jogar a culpa num... Ali ele forçou a avisar. Ali ele forçou muito. Falou que tirou o ar, né? Deixou o ar sujo. Pô, o cara já tava dando curvas na frente. Que carro que era que eu esqueci? Era o Williams. Era a Williams. Era a Williams do álbum, né? Eu acho que era. Bom, eu não lembro, mas exatamente isso daí. Ele já tinha virado aquela curva para a direita, ele já estava entrando na reta. E daí o Leclerc, furioso no rádio, falou, não, mas eu peguei ar sujo. Até poderia ser se fosse numa curva de alta, onde você está dependendo 100%, mas... É que a balançada que ele dá na curva 2 é porque ele errou a freada da 1. Porque ele errou, exatamente. Ele perdeu o ângulo, aí tentou fazer pé embaixo para direita com o ângulo. Ele passou do ponto, a hora que ele passou do ponto, o carro já chegou escorregando. Mas eu acho que ele matou a corrida dele na classificação. Se ele tivesse classificado mais para frente, eu não acho que ele teria brigado pelo pódio, mas ele teria dado uma canseira lá no Piastri. Eu tenho certeza, talvez até tentado beliscar aquele pódiozinho lá do Kimi. Eu acho que a Ferrari, para essa corrida, não. Talvez ele chegaria só mais próximo. Quem eu achei que comeu muita bola foi o Kimi, nas estratégias da Mercedes. O Antonelli. Eu acho que ele chegaria a ser facilmente em segundo, não é? Eles fizeram 2 vezes a mesma estratégia. Tudo bem que na segunda quase passou na saída do box, sim. Mas você não acha que na primeira, quando ele passa, que o Verstappen vai pro box, e ele meio que... Eu não lembro certinho se ele tinha espaço para estar na frente ou não. Ele tava por dentro, já não sei se ele conseguia entrar. Eu não lembro exatamente da imagem. Mas eu teria, quando estivesse chegando, eu parado primeiro, entendeu? Não deixar do Max se defender, porque daí você sai virando mais rápido. Sim, você perde a diferença. Ainda mais lá no Canadá, que acho que de todas as pistas, eu acho que é a parada de box mais rápida que tem durante a temporada toda, porque é muito fácil lá no Canadá, você entra muito rápido
Inclusive, você freia mais tarde quando você entra no box do que quando você tá na pista. E daí, a hora que chega no final do box, que você vai lá no botão lá do pit speed, você já, de novo, já entra direto lá na curva 2. Então, fica aquela vontade de vamos tentar uma estratégia diferente, porque a chance de conseguir passar alguém, eu diria que é menos difícil. Concordo com você. Talvez eles deram uma comidinha de bola lá no Kimi, talvez eles poderiam ter terminado de Mercedes 1 e 2, mas foi do jeito que foi. E do Colapinto? O que vocês acharam? Acho que foi um bom fim de semana pra ele. Tá precisando de um. Mas você acha que ele virou a página agora definitivamente, ou você acha que ele só teve um bom final de semana? Definitivamente a gente vai saber na sequência do ano, mas acho que toda a pressão que ele tava, de ter classificado em último, aquela coisa de bater, não sei o que, ele fez um fim de semana, apesar de 2 rodadas nos treinos livres. Agora, você acha que ele voltou a demonstrar aquilo que ele demonstrou nos primeiros grandes primeiros, né? Porque nos outros ele acabou fazendo bastante bagunça, mas ele demonstrou aquilo que ele fez nos primeiros grandes prêmios, ou faltou um pouco de performance do Gasly, porque de repente ele teve um final de semana difícil? Pode ter sido um pouco dos dois. A gente vai saber mais ou menos mais pra frente, mas eu acho que foi um fim de semana, pelo menos, classificou bem, correu bem, 13ª posição, correu bem pro padrão da equipe ali. Conseguiu chegar na frente do companheiro de equipe, eu acho que ok. É que Spielberg vai ser uma pista que ele já conhece, né? Então talvez seja melhor de avaliar, né? Porque acho que o Canadá ele não correu ano passado. Não. Ele estreou em Silverstone, na verdade. Então era uma pista que ele não conhecia também. Então eu não conhecia também. Você teria feito a troca Durham Colapinto? Teria? Não teria feito a troca porque eu não teria contratado o Durham. Mas diante do cenário... Mas então que eu acho que é muito cedo, assim, é muita sacanagem que o piloto você coloca o cara e troca o cara. Quanto foi a etapa? Foram 5? 6 corridas. Eu acho muita sacanagem, Máximo né? 7, Então assim... Mas se tivesse que escolher um dos 2 pilotos, eu iria do Colapinto, com certeza. Então você teria colocado ele desde o começo do ano. De início, É porque o Durham foi contratado no fim do ano passado. Ele ainda foi contratado... eu não teria contratado o Durham, mas uma vez que contratou, eu acho que eu esticaria mais, assim. Até porque eu não vi ele fazer nada de ruim. Sim. Tá aí, entre eles. Algum outro assunto, rapazes, a Fórmula 1? Tsunoda teve um final de semana... Falamos quase nada do Max aqui, né? Impressionante. Não. Prova apagada do eu Max. quero falar. Então fale, pode ir, aproveite. O que você achou do break test? A corrida acabou 5 horas depois, verdade, bem lembrado. O que você acha que foi choro do Max? O Russell realmente foi filha da mãe? Eu acho que foi choro. Eu não vi nada demais também. Eu também não vi nada demais. O cara, não é nem que o cara tava atrás pra dar um susto, o cara bateu, o cara já tava do lado, ele... Foi uma das alegações, inclusive, de que ele olha pro retrovisor pra ver se o Max estava atrás, ele coloca o carro do lado, e aí ele dá esse freio pra aquecer o sistema de freio e dá uma freada mais forte, que é pra exatamente evitar o engavetamento se tivesse o Max ali atrás. Evitar aquele efeito sanfona. Pode não achei nada... Eu também não achei nada. Eu vi muita gente falando, não, o Russell, que eu vi o pessoal postando assim, o Russell não tem caráter. Não achei. Que a alegação... Eu achei, tipo, a batida do Max na Espanha 1000 vezes pior, entendeu? Aquela de tirar o pé e dar na lateral do cara. Aquilo, pra mim, tinha que ter sido desclassificado. Você acha que devia ser desclassificado? Eu também acho que sim. Eu acho que lá na Espanha foi pesado. Foi pesado. Foi pesado e, nossa, tudo que ele tinha feito antes me surpreendeu. Sim. Por que você vai fazer aquilo no final da corrida? Sabe, você teve uma corrida praticamente perfeita, tão forte, sabe? Você foi tão bem, você não precisa fazer isso. Não sei. Lá ele passou do ponto. Pra quem não sabe o que aconteceu, no final da prova a Red Bull entrou com um protesto por uma má conduta ali do Russell durante o safety car, que ele deu uma freada mais forte. O Max ultrapassa, inclusive ali o Russell, que você não pode ultrapassar ninguém no safety car, e depois ele recupera, eles vão pro box e sai. Mas é que eu acho que assim, ultrapassar no safety car é uma coisa, você eventualmente o cara freia, você ficar um pouquinho na frente, eu não acho que isso é ultrapassagem.
ultrapassar, eu sair atrás do cara, passar ele na frente e ficar na frente, né? Várias vezes acontece, tipo, na Stock Car, você tá esquentando, o cara dá uma freada, sabe? Faz aquele efeito, você passa o cara e dá uma recolhidinha e volta pra trás. Inclusive foi até o próprio Tsunoda que tomou 10 posições de grid, porque ele ultrapassou o Piastri numa bandeira vermelha. Ele alegou, mas o cara que bateu, causou a bandeira vermelha, tá deixando um monte de coisa pela pista, andando a menos de 80 por hora. Eu passei até uma questão de segurança minha, mas ele tomou a punição por passar na bandeira vermelha ali. E largou no final do pelotão. Eu acho que tem que olhar muito a situação, né, do ultrapassar, assim, dava tempo do cara frear, ou o cara já veio rápido, vinha rápido a volta inteira, né? Se o cara pega o meio de surpresa, não tem muito o que fazer. Mas mesmo, eu diria que nós, como pilotos, quando a gente está durante o evento, seja se for uma prova de Stock Car, Fórmula 3, Indy, Fórmula 1, quando você está aquecendo freios, está aquecendo o pneu, e às vezes você passa o cara da frente, você já sabe que automaticamente aquele não é o seu lugar, você vai voltar para trás, não é meio que... Porque os carros são muito grandes, você tá ali num zigue-zague, é um efeito sanfona, alguém freia na frente, você nem viu. Aí pra não bater, geralmente você vai esquentar pneu, eu já costumo ficar um pouco mais pra ter uma área de escape, né? Se der aquele efeito sanfona, dá pra ir pra grama, dá pra ir pra algum lugar. Quando você fica muito embaixo do cara, você só vê a asa, né? Não vê mais nada do cara. Isso aconteceu na Índia no passado, lá em Gateway, lá também na hora da relargada, o efeito sanfona, o Pato e o Power bateram ali. Mas na relargada é um pouco mais crítico, né, Thiago? Porque você está tentando ganhar qualquer metro, acelerar um pouquinho mais cedo. Agora, quando você está esquentando o freio, esquentando o pneu, que não está valendo absolutamente nada, se você frear 2 metros depois ou 2 metros antes, também não vai mudar nada. Então, eu acho que já existe um nível de cautela de todos os concorrentes um pouco mais elevado, e eu volto a dizer aquilo que eu disse. Todo mundo sabe o lugar que volta naturalmente, raramente eu vejo algum problema. Boa. Nosso bolão, como eu falei, o Nelsinho ele fez 5 pontos, porque ele cravou o Max em segundo, tem 77 pontos, o Christian zerado, 69 pontos, e eu fiz 2 pontos com o pódio do Max, 60 pontos. Então quem continua em terceiro? Eu continuo em terceiro, muito mais perto agora, tirei uma diferença, já tô na asa móvel aqui do Christian. A Cal acabou de piscar pra mim. Como não? Cara, 10 pontos, você tirando uma prova, isso brincando. Não, ela piscou pra mim porque ela deve ter olhado e falou, mandou bem pra caramba na pergunta, é isso mesmo. Aqui, ela falou outro dia. Tá aqui. Quantos pontos dá pra fazer no bolão de vocês? Você pode fazer, são 15 pontos, você consegue fazer, se cravar o pódio inteiro. Tem um ponto aleatório que são 3 pontos aleatório, dá pra fazer 20 pontos quase, né? Tá mais fácil pra você assumir a liderança do que pulando. Dá. Não, são 17, é verdade, são 17, eu posso assumir a liderança, são 19 pontos que eu posso fazer numa prova. Tá mais fácil assumir, é verdade, aí. E alguém falando que, nossa, eu tô em segundo lugar, eu nunca vi comemorar segundo lugar, impressionante. Ai, Christian, viu? Te contar. Depois dessa, vou até fazer o momento pit stop de hoje, viu? Momento pit stop de hoje, aproveitar que nós estamos aqui com o Átila no programa e perguntar que o Átila é um piloto de 2 funções. Ele é piloto de carros e piloto de avião também. Até levou o Christian para uma carona ali, o pessoal gostou muito do desempenho do Christian como piloto de avião. Mas começar a perguntar para você, Átila, como que surgiu ali o interesse também por pilotar avião, além de pilotar carros de corrida? Na verdade, eu sempre gostei de conhecer as máquinas, né? De saber um pouco mais. E a aviação me chamou a atenção, porque eu já pilotava carro, ônibus, caminhão, carreta, moto, arraiz, né? De barco e tal. E eu falei, a aviação tem muito a ver com corrida. Vários componentes eletrônicos de um carro vêm da aviação, a questão de aerodinâmica, um gera downforce, outro gera sustentação. Então é uma coisa só de ponta cabeça, né? E aí eu quis aprender, começar a estudar um pouquinho disso, e aí comecei a fazer uns voos do lado, fui gostando, e aí comecei a me interessar e voar. Então surgiu um pouco disso. Melhor de tudo foi a história dele contando quando ele trouxe o avião dele dos Estados Unidos para o Brasil. Tá. E ele veio voando. Você veio voando dos Estados Unidos para cá? 32 horas. 32 horas? Mas aí fazendo escalas. Sim. Uns pitstops, né? Tá. vim parando em alguns lugares que eu queria conhecer, parei em Bowling Green, que é onde é o museu do Corvette,
Aí fui pro Caribe, fui parando tudo, aí quando chegou no Brasil, vim direto. Veio direto. Vim diretão. Aí eu fiz uma perna Boa Vista, Então, Alta Floresta, Tá. 5 horas e 15. Tá. em cima da onde? 5 horas e 15 em cima Da floresta. Da floresta, umas árvores assim, cara. É. E o avião tem paraquedas, esse daí que eu voo, né? Tem paraquedas? Tem paraquedas. Olha só. E aí o cara que voou comigo já tinha experiência Tá. e tal. Ele parou, o Thierry comprou um monte de coisa, assim, não, lotou o avião disso. Uhum. Eu falei, que vai revender? O que vamos fazer? Ele falou, não, que se a gente tiver um problema, provavelmente a gente sobrevive, porque vai abrir o paraquedas, só que eu vou pousar em cima de alguma copa de árvore. Mas Tá. até alguém achar a gente, vai demorar. E você Entendi. imagina que você viajar 5 horas e 15, sendo que o rádio não funciona, sabe? Não fala com ninguém, Tá. o sinal não pega. Saber se tá no lugar certo ou não. Medo. Se quiser dormir e pôr o relógio pra despertar e acordar de novo, dá certo, porque não tem nada pra fazer. 5 Entendi. horas e 15 diretão. Rapaz, interessante. Aí pousei, Tá. abasteci em Alta Floresta, mais 4 horas até Goiânia, Até Goiânia, no mesmo dia. Foi 9 horas e 15. voando. Mas o teu avião tem piloto automático? Tem piloto automático. tem- Não é só não mancha ali o tempo todo. tem piloto automático. E como que foi a experiência de ir com o comandante Átila? Não, foi. O pessoal ficou achando que você tava meio tenso ali. Eu não tava tenso. Ah, O que aconteceu? Eu já. Eu não voei, óbvio que no mesmo nível que ele, mas eu já aprendi a voar há 25 anos atrás, então fazia muito tempo que eu não voava. Daí, a hora que a gente decolou lá de Sorocaba, ele, sei lá, voamos 10, 15 minutos, ele falou, dá uma experimentada aqui de novo. Então, para você pegar a mão do negócio, eu tava tentando prestar atenção, só que eu nunca tinha voado no joystick, eu sou Tá. da época do manche. tá. E, Mas o Boeing não do Airbus. então, e eu devo admitir que é um pouco diferente, até você pegar o jeitão, a sensibilidade, leva um pouquinho de tempo. É claro que ele não percebe porque ele faz isso direto, mas recentemente, inclusive, a gente voltou lá do Velopark, fizemos um ótimo voo. A gente achou que ia ser um pouquinho pior, mas acabou sendo bem legal o voo e acabamos fazendo um pouso noturno, né? Daí se tudo der errado na vida dele como piloto, até que ele passou no teste lá de piloto de avião. De avião. Na aviação tem 2 tipos de pouso, Tá. o bom e o ótimo. Ó. Sabe qual que é a diferença? É. O bom é que você pousa e sai todo mundo andando. O ótimo é quando você sai todo mundo andando e dá pra usar o avião de novo. Entendeu? Então foi um pouso ótimo, não foi? Foi muito Foi bom. muito bom. Perfeitamente. Até a mãe dele ficou contente. Tava junto no avião? Já foi Opa, meu pai tá. e ele. Boa. Mas por que o pessoal achou que você estava com medo? Porque quando você virou É. o telefone, daí você filmou, parecia que eu tava tenso, mas eu não tava eu tava tenso de... Eu quero Tá concentrado. É isso, concentrado, mas não era tenso de, nossa, o avião vai cair, o avião. Se cair o avião, você aperta o botão, abre o paraquedas, o que vai fazer? Entendi. E se for o dia, chegou o Então, dia. se quando você pilotava tivesse uma câmera dentro do capacete, seria aquele rosto que a gente ia ver, seu. Essa é uma boa pergunta, mas nem em todos os momentos eu tava tenso. Algumas vezes ia ser aquele rosto, sim. Mas não era direto. Tá aí, curioso esse momento, aviões e músicas aqui do nosso Pelas Pistas dessa semana. Esse foi o nosso momento pit stop, você já sabe, tá precisando de peça pro seu carro. Peraí, antes da segura. gente finalizar o momento pit stop, eu tenho uma última pergunta. Então faça. Teve já algum momento na aviação que você sentiu Saudade de casa? Não, exatamente. Uma situação bem crítica, que nem tipo descer a reta na chuva, que você não está enxergando absolutamente nada na tua frente e você tem que tomar uma decisão numa fração de segundo. Já teve 2 situações assim que me deu saudade de casa, né? De falar assim, putz, Então conta pelo menos uma não delas. precisava estar aqui. Não, 2 muito fáceis. Uma foi vindo de Santa Cruz do Sul, da corrida da Stock Car, pô, decolamos, Ah, tempo você super contou pra bom e tal. Chegou em Curitiba, pôr do sol, né? Já ficou noturno. E foi um dia aqui em Campinas, na região aqui no interior de São Paulo, caiu torre de alta tensão, de mau tempo, vendaval e tal. E aí eu, noturno, sem radar, o avião não tem radar, né? E aí eu comecei a tomar umas porradas, já guardei, vim tentando subir para livrar da camada, mas chegou uma hora que eu guardei, aí eu tava uns 20 minutos de Sorocaba,
Aí comecei a tomar umas porradas pra cima, pra baixo, Isso chover. é questão de porrada que você fala, é vento. É vento, né? Tá. Porque quando você entra em mau tempo, que a Tá. gente chama de CB, que são as nuvens Cumulonimbus. cumulonimbus, é onde tem gelo, Uhum. vento. E aí você vê ali na razão de subir, quando começa você vê a razão assim subir, você fala assim, nossa, a hora que sobe vai descer, entendeu? Uhum. Aí que dá aquelas porradas pra baixo. Tá. Aí eu fiquei ali 1 minuto tomando bastante porrada e eu sabia que o tempo na região tava ruim. Como eu não tinha radar, eu não sabia exatamente aonde está ruim. Entendi. Aí eu fiquei ali, tava eu, Renato, um patrocinador e tal. Aí eu fiquei 1 minuto ali tomando porrada, virei, voltei. Pousei em Curitiba, voltei mais meia hora pra trás, tava Curitiba mais longe. Tava nos mínimos, assim, com 200 pés de teto e tal, mas o avião tem procedimento para o instrumento. Pousei, larguei lá, peguei uma linha aérea e vim embora, entendeu? E resolvi a vida. Mas assim, porque ali eu sabia que pra frente tava muito complicado. Tá. Então eu fui indo, na hora que eu vi que realmente ficou muito ruim, eu voltei, né? Já de noite, então você não tem como ir desviando, nada. E a região de Curitiba para Sorocaba é uma região só de floresta. Tá. De montanha, tudo. Então não tem muita cidade, não tem pra onde você alternar que você consiga fazer um pouso. E a outra, que eu acho que assim, quem é que conhece Coró? Você conhece Coró? Conhece Coró? Coró, cara, filmmaker ali, da época do Xandão, acompanhava o Xandão, cara de Sorocaba, da minha cidade, adora contar piada e tal, e eu tinha corrido em Campo Grande. Aí, a gente decolou em 4 pessoas, era uma viagem longa, então eu não decolei com todo o combustível por causa de peso e balanceamento e tal. E eu levei o Coró, porque, tipo, da minha cidade, ele é um cara engraçado, então você fala, voo longo vai dando risada. E a gente decolou, aí é um pouco de falta de experiência, eu não tinha olhado a carta de ventos. Tá. E assim, tava muito mais vento contra do que eu imaginava. Tá. Então a viagem ali que era pra durar 3 horas, 4 horas e 20. Eu peguei muito vento contra. No meio do caminho eu peguei chuva forte, então eu precisei fazer alguns desvios e tal. Bem, aconteceu que eu comecei a fazer as contas e esse avião ele tem uma tolerância máxima pelo manual de vento de través. E o vento de través que estava lá era acima do que fala o manual. Tá. Então assim, eu já iria pousar numa situação que não recomendo o manual. E aí, como eu peguei muito vento contra, eu não tinha decolado todo o combustível, eu tive que começar a economizar combustível, né, mudar o regime de voo. E aí eu comecei a ficar olhando no voo, as pistas perto de Campo Grande, fazendas, mais por causa da direção da pista. Tá. Né? Porque geralmente quando você faz uma pista tirando o Cascavel, que fizeram o contrário, é pela predominância dos ventos. Sempre você vai pousar com vento contra. Né? Para você ter mais sustentação. E aí todas as pistas naquele estado lá é por a mesma direção. Fizeram tudo igual. Onde você olhava a fazenda, tudo era tudo num lado. Então eu falei, não adianta eu pousar em nenhum lugar. E aí, pela minha conta de combustível, eu chegava em Campo Grande, eu só tinha uma chance de fazer um pouso. Tá. E aí eu tinha que alternar. E aí o meu alternado, que tinha um vento melhor, a situação estava melhor, era Londrina. Tá. Então assim, era tentar pousar uma vez e senão eu não chegava nem em Londrina. Tá bom. Aí eu fiquei fazendo essa conta. Pô, se eu pousar, eu ia pousar no aeroporto do lado do autódromo, que é tipo um condomínio residencial, tal, uma pistinha boa e tal. Sim. Ou eu pousava no Internacional, né? Aí eu ficava, será que eu pouso ali? E se não der, eu tento pousar no Internacional. Aí tem o combustível? Não sei. Ou já vou direto pro Internacional, sabe? Então, foi uma viagem muito tensa pra mim, de ficar procurando e tal, porque você fala, pô, é administrar tudo que vai acontecer, né? Daqui pra frente. Já tinha passado por um tempo ruim, sabe? Desvio. E aí eu falei, não, vou pousar no pequeno, se não der, eu vou direto pra Londrina. Tá. Né? E aí um vento, mas quando eu fiz a curva assim, mas vinha de lado, assim, muito vento de través. Cara, a hora que eu fui pousar, que eu cheguei na final, assim, parece que estocaram o vento. Não tinha nada, assim, eu pousei assim, ó, suave. Eu vim de lado, quando eu fui pousar, parece que seguraram o vento, assim, ó. Pousei. O Coral do meu lado veio mudo, um voo inteiro, porque ele veio lá preocupado, não contou uma piada. O cara que era pra contar piada não contou. A hora que eu pousei, ele fez assim, ó. Já vou tremia, sabe? Então, assim, aí já foi uma viagem mais que realmente de fazer conta, de ficar numa situação, você fala, putz, tinha que ter me preparado melhor, sabe? Então você vai aprendendo algumas coisas e você tem que tomar uma decisão, né? Esse que é o fato, né? Sim. Interessante essas histórias aí de aviação. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aqui os comentários no vídeo. E esse foi o nosso momento Pit Stop de hoje. Lembrando que a rede Pit Stop é a melhor rede de autopeças do Brasil e você tem a comodidade de comprar a sua peça Agora, na loja, no WhatsApp ou na internet. Já que falando de pit stop, e se precisar fazer um pit stop no voo?
Ó, garrafinha, né? Viu? Sempre leva uma garrafinha de 2 litros ali. Pra garantir. 2 litros é bastante. Vai que o é longo demais aí, né? E eu acho que tem garrafinha na rede Pit Stop também, viu? Peça é na Pit Stop, a maior rede de autopeças do Brasil. Peça na loja, pelo WhatsApp ou site. Pit Stop! De volta depois do nosso momento Pit Stop de saudações aeronáuticas aqui, você já sabe, like no vídeo, tá bacana esse papo aqui, pode deixar like no vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilha com mais gente que gosta de corrida, que tem muita gente que eu falo, que assiste o Pelas Pistas, não segue o canal, é de graça, é só clicar no inscrever ali e ativar o sininho, pode ser membro também, os membros são com conteúdos exclusivos aqui, inclusive vai ter conteúdo com arte, inclusive ele nem sabe que foi filmado aqui durante o programa, tentando adivinhar ali as pistas da Fórmula 1 aqui. Você tem quase todas. Hã? Quem acertou mais ali, vocês dois falando? Você. Boa. Eu fiz um momento pit stop durante a gravação aqui e depois eu certeza que eles não sabiam ali. Falando sobre pistas, uma da Fórmula 1, que a gente vai depois entrar no assunto Indy, mas teve um evento bacana, foi a NASCAR. A NASCAR correu no México esse fim de semana. Na categoria principal, o Shane Van Gisbergen venceu. E na secundária, na Xfinity, o Daniel Suárez venceu a corrida. Também cunhado do Nelsinho ali, bacana, piloto mexicano ganhando no México, muito bacana. Inclusive acendeu, acho que o alerta do pessoal da Indy, Christian, de talvez fazer uma prova no México em um futuro bem próximo para a categoria. A gente correu bastante lá no México, né? Correu em Monterrey, não foi? Em Monterrey, e a minha última corrida de Indy foi lá no México City. No Hermanos Rodrigues. Exatamente. Que era a versão... Não era a versão de Fórmula 1 que eu corri, porque não tinha aquele curvão, mas... A peraltada. Era bem parecido com a pista de Fórmula 1. Acho que tinha uma mudança ou outra. De repente, o S naquela parte lá do estádio era um pouquinho diferente do que é hoje em dia lá com a Fórmula 1, mas já era bem parecido. Boa. A reta era bem longa, ondulado, muito ondulado, eu lembro. Mas isso, estamos falando de 2002, né? Não, mudou bastante. Mas foi minha última corrida de Indy. Boa. Aproveitar e falar da Indy aqui já, mas depois a gente fala de Le Mans aqui. Pô, melhor corrida da temporada, hein? Disparado. Foi a melhor corrida do ano. Por exemplo, Indianápolis, que todo ano proporciona uma corrida fantástica, principalmente nas últimas 30 voltas, esse ano deixou a desejar. Eu acho que um dos motivos que foi difícil em Indianápolis foi porque tinha aqueles 3 carros que estavam para tomar a volta do Palou e todo mundo andava no mesmo ritmo. Então o Palou não conseguiu ultrapassar aqueles 3 carros e para quem estava assistindo a corrida era difícil entender, né? Mas como o Palou está em quarto ganhando a corrida, mas por que ele não vai para frente? Por que o líder não consegue passar o último? Exato, por que ele não consegue passar o último? Então isso daí acabou tirando, na minha opinião, o brilho daquelas Indy 500, né, que a gente tem um final de prova fantástico, que nem no ano passado, imagina, o Newgarden foi passar o Pato entrando na 3 na última volta, quando o Pato tomou a bandeira branca, ele estava liderando a corrida, era só ele ter terminado aquela prova, ele ia ganhar só ter terminado aquela volta, ele ia ganhar a corrida. Agora, St. Louis foi a melhor corrida do ano, por vários motivos. Ela vai, de repente, depois de umas 15, 20 voltas, ela deu uma acalmada, mas de repente começou a pegar fogo de uma maneira. Para mim, o highlight da prova foi aquela hora que o Pato e o Conor Daly estavam andando lado a lado durante 3, 4 voltas, não é durante uma curva, 2 curvas, então fez a 3 e a 4 junto, fez a 1 e a 2 também junto, foi lado a lado. Isso, de novo, aquilo que eu tinha comentado já de Indianápolis no ano passado entre Pato e Newgarden, muito respeito a hora que eles entraram lá na 3, muito respeito para esses dois pilotos, a hora que eles estavam andando em St. Louis lado a lado, e lembrando que a 3 e a 4, ao contrário da 1 e da 2, que é bem mais lenta, né, mas a 3 e a 4, velocidade mínima lá é 180 milhas por hora. É rápido, você está viajando bem rápido, então você fazer lado a lado, e era do começo da curva até o final, né, então foi muito bacana. O grande susto, Christian, foi o acidente do Newgarden, ali uma pancada forte do Newgarden com a escapada dele na rodada do Foster. Está numa estratégia diferente de pit stops,
Ele é o quinto colocado na prova, o Newgarden, a batida forte. A batida forte, tinha um carro lento ali na pista, capota Joseph Newgarden. Já chega ali até um membro da operação de resgate, ainda com carros na pista. E o Foster não tá se mexendo dentro do carro. Chega ali, ó. Agora começou a se mexer. Tanto que a gente vê ali um fiscal ali, a preocupação maior, claro, com o carro do Newgarden, que é um carro que está virado, vão tentar dar uma desvirada ali, pelo menos para facilitar a saída. Mas foi violenta a batida, muito forte. Vão tentar, tem que tomar cuidado ali para não ter um impacto grande. Não, eles estão segurando o carro justamente para não acontecer isso, Thiago, bem lembrado. Conseguiram ali suavemente colocar o carro. Newgarden a gente vê que tá respondendo bem, tá ali. Já tirou. Ok. Não, achei que tivesse tirado a luva, mas tá soltando o cinto agora. Saindo ali com um pouco mais de dificuldade, inclusive ali o Lu Foster, a pancada foi forte. Vamos ver ali. O Foster toca no muro. Foi na parte suja da pista e acabou rodando. E olha só, na frente do carro do Newgarden. A hora que ele tirou do vácuo do Palou, olha. Olha só. Que pancada. Quase que ele atravessa a pista e vai entrar na área de boxe ali. Bom, ele foi pego completamente de surpresa. Tanto que você pôde acompanhar lá do in-car dele, antes dele bater, ele ainda tentou virar um pouco mais para a esquerda. Ele falou, de repente eu vou ter o espaço suficiente para pelo menos passar o cockpit, eu vou ficar sem roda, né? Eu acho que isso passou pela cabeça dele. Ele nunca estava imaginando que ele fosse bater no carro do Foster, ele fosse capotar. Poderia ter sido muito pior. Seria uma batida em T, né? Exatamente. O cara tava vindo aqui assim... Inclusive, o Vitor tinha comentado isso lá na transmissão ontem. Se fosse em T, teria sido muito pior lá pro Foster, porque se tomar uma pancada em T num carro de Fórmula é a pior coisa que pode acontecer para você. Agora, ele deu muita sorte, né? Porque do jeito que levantou o carro, se ele cai 50 centímetros ali, não tem Santo Antônio, ele cai em cima da barreira de pneu, né? Exatamente. Porque tem... Que é o muro e barreira de pneu, né? Vamos falar que vira ele caiu aqui, mas se ele cai em cima da barreira... não é nem... Eu acho que lá é muro, aquela parte lá, o soft wall lá de safer barrier, então não ia ser liso que nem o muro, é bem melhor você bater no muro liso, que o carro vai escorregando. Lá, de repente, ele poderia cair exatamente no mesmo lugar que você comentou agora e talvez o sei lá, de repente Santo Antônio trava naquele espaço. Isso, lá naquele safer barrier, daí a consequência poderia ter sido muito maior. E também ele podia ter ido atravessado o muro e caído nos boxes. A gente também comentou isso na transmissão. Imagina se ele passa o muro, ele cai no boxe e daí pega um monte de gente de surpresa, né? Agora, você acha que é o Foster, né? Que bateu? Sim. Isso. Ele podia ter feito alguma coisa diferente? Nada, porque a hora que ele entrou na 3, ele estava lado a lado contra o carro dele deu uma mexida, a hora que o carro dele deu uma mexida, ele consertou o carro, só que nessa dele consertar o carro, ele subiu na parte suja da pista. A hora que você entra no gray area, que eles chamam lá, a hora que você entra lá na sujeira, você não volta no mas carro. eu falo de depois ele ter rodado para dentro, ok, ele bateu... Não, daí quebrou o carro. Então, mas você acha que ele poderia ter feito alguma coisa ou foi meio... Eu acho que ele tava meio passageirozão, aquela hora. Que nem lá na freada da prova lá de Detroit, lá no final da reta, quando quebrou a suspensão dele, ele foi pro lado direito, ele bateu no muro do lado de fora, daí ele voltou pra pista, a hora que ele voltou pra pista, ele deu uma lenhada no carro do Rosenquist. Lá do Rosenquist, e foi forte. A gente estava acompanhando... das câmeras de fora, né? Acho que na segunda ou na terça-feira colocaram do in-car dele, daí deu pra perceber o quanto que foi rápido. E aqueles barulhos de... Nossa, Vocês sabem melhor do que eu, mas não é agradável isso daí. No final, deu o Kyle Kirkwood, que venceu pela primeira vez em oval na Indy.
Ali o Kirkwood, atrás do carro da McLaren do Seagull. Aylot entrou! A briga vai ficar entre Kirkwood e Pato. E, junto com o Palou, são os únicos caras que venceram no ano até agora. Primeira vitória em oval, o que muda no universo da Indy lá, Christian? Eu acho que sai um peso bem grande das suas costas, porque daí você venceu não sei se a gente pode chamar de duas modalidades diferentes que tem lá na categoria, então é misto e oval. E, por exemplo, você pega o Palou, com todo o sucesso que ele tem na categoria, que provavelmente já era para ele ter sido 4 vezes campeão lá da Indy, ele foi ganhar a primeira corrida dele há 2 provas atrás. Então, até antes das 500 milhas de Indianápolis esse ano, ele nunca tinha vencido no oval. Então, isso daí acho que demonstrou o quanto que é diferente, é uma técnica de guiar diferente, são problemas que não são os mesmos que você encontra no misto e você encontra no oval, tanto que ao longo de todos esses anos, desde que eu acompanho a Indy, que acho que foi quando o Emerson foi para lá em 84, Primeiro né? 84. Então foi 84, 85. Tem muito cara muito bom de oval que você coloca no misto, é praticamente uma negação. E o mesmo seja dito o contrário, tem alguns pilotos, é mais difícil você pegar um cara muito bom de misto que não se adapta no oval do que você pegar um cara muito bom de oval que não se adapta no misto. Eu acho que o exemplo mais recente desses é o Ed Carpenter, né, que mesmo sendo dono de equipe, ele chegou uma hora, ele meio que falou, eu só vou correr nos ovais. Ele tentou uma carreira na Indy lá no misto, só que ele era, em algumas situações, 2 até 3 segundos mais lento, que lá na Indy é uma diferença gritante. E ele parou e ele só corre nos ovais. Deixa eu fazer uma pergunta pra você que correu, que tem. Por que na reta, e aí todos os ovais, eles se afastam tanto do muro? Que você acaba a curva, vai pra cá e volta. Isso é uma coisa de aerodinâmica, que o ar fica turbulento perto do muro? Pelo menos nunca ninguém falou nada pra mim. Eu acho que é só a hora que você termina, tanto G lateral, a hora que você, por exemplo, vamos pegar St. Louis, que você saiu da 4, você tá puxando tanto G que eu acho que é uma tendência natural eu vou soltar o carro até o muro do lado de fora, daí eu venho pro meio, daí eu me preparo, mas eu não tô percorrendo uma distância maior? Não, muito pelo contrário. Porque assim, se eu sair da curva e eu tô numa linha reta, se eu vou pra cá, eu percorri uma distância maior. Mas... Ao menos que o muro gere uma turbulência de ar que não faça sentido eu ficar perto dele. Mas eu acho que é mais o carro que naturalmente faz isso do que qualquer outra coisa viajando naquela velocidade, mas nunca, não sei, para mim não tem uma explicação técnica. Aonde está percorrendo uma distância maior é quando a gente ia para Daytona, tanto nas 24 horas quanto lá nas 500 milhas lá de Daytona. Quando você está treinando, por exemplo, a gente queria esconder alguma coisa para a classificação, durante o treino a gente só andava por cima. Tá. Porque aí realmente a diferença acho que é gritante. Não, e dá 3/4 de segundo, mais ou menos. Não chega a ser 1 segundo, mas é quase 1 segundo. E a hora que você desce para baixo, você anda quase 1 segundo mais rápido, porque você está percorrendo menos distância do que você ficar andando em cima. Então, quando a gente queria... Porque é bem embaixo de qualquer maneira. Fácil. Tanto embaixo quanto em cima. E daí a gente queria esconder alguma coisa, a gente andava bem grudadinho no muro lá em cima. Daí a hora que ia para o momento que valia mesmo, daí você descia para baixo, tanto na NASCAR, quanto lá da IMSA, lá nos protótipos. Próxima prova, fim de semana agora, Road America. Road America. A próxima, uma dinâmica completamente diferente desse final de semana. Esse final de semana foi um ovalzinho bem encardido, né? Porque a 3 e a 4 é rápida, né? Naquele oval, e um raio de curva constante, ela é bem difícil. Eu fiquei um pouco surpreso o quanto que eles estavam descendo de marcha
na curva 1, geralmente era 2 marchas, pelo menos lá na minha época era 2 marchas. Quando você pegava um trânsito que ia parar muito, daí você batia mais uma marcha, mas toda a volta eles estavam indo de sexta para terceira. E a prova, ela foi bem competitiva do começo até o final. Eu também fiquei impressionado como eles estavam usando a linha de cima. Geralmente aquela linha de cima começa a ficar suja, né? Depois de algumas voltas, ninguém passa aí para lá, ficar se aventurando num lugar sujo, que você pisando lá na sujeira acaba te enfiando no muro. Segundo lugar, Pato O'Ward. Terceiro lugar, o Christian Rasmussen. Primeiro pódio dele na Indy. Prova ele fez, Tava hein? corridaça, hein? Ele voltou acho que umas 2 vezes lá para trás. Tomou punição. Exatamente. Esse cara- Esse para mim foi o piloto da noite. Levou o motorrádio ali de piloto da noite. Le Mans, senhores, já que falamos de noite, Le Mans, 24 horas de Le Mans, a prova mais importante do Endurance mundial. Vitória da Ferrari com um personagem interessantíssimo. Robert Kubica venceu a prova, junto com o Yves Fillier e com o Philip Hampson, a Ferrari da F-Course. Ele não estava na tua época com o Vettel ou ele é depois de Não, vocês? ano que eu andei de Fórmula 3, eu andei no carro que ele tinha acabado de andar. Ele saiu da Fórmula 3 na então equipe. ele foi um ano mais Eu cedo. andei no carro dele no ano seguinte. Ele é um pouquinho mais velho que eu. Kubica. O Attila foi companheiro do Vettel Do na Vettel, Fórmula BMW. Isso. Então, mas daí o Vettel e o Kubica chegaram a correr junto Na de Fórmula Fórmula 1. 1, sim, Fórmula 1, Isso, pela de Fórmula BMW, 1. né? Isso, Que é até quando ele bate em Montreal, né? Que ele capota. Sim, aquela lá, inclusive que é o Vettel estreia no carro do Kubica. Que o Kubica sofreu um acidente e o Vettel corre dos Estados Unidos. É aquele acidente que ele sofre, que ele dá... Tá, Eu mas não daí lembrava no- que era isso depois. Hã? Eu não lembrava que era o acidente do Kubica. Que... O acidente do Kubica... Então, mas daí no ano seguinte os dois correram juntos. Lá na... Não, mas aí Não? o Vettel foi pra Toro Rosso. Toro Rosso. Ah, isso mesmo. Mas o Vettel estreou por causa do acidente do Kubica. Porque ele Montreal. teve. Então, porque ele Montreal. perdeu uma corrida. Perdeu uma corrida, Estados Unidos. E Que o panca. Vettel, aquela, nossa, Nossa, aquilo foi... Mostraram de novo, né? Por É. ser Montreal esse Sim. final de semana. E ele ganhou a prova no ano seguinte. Não, mas foi. Montreal. Aquela batida foi impressionante. Não, e você Não, eu abriu um lembro, buraco assisti. você vê o pé do Kubica. A hora que ele bateu, eu achei que não ia ter mais Uhum. Kubica. Eu achei que era. Foi bem forte. Foi muito forte. Ela foi violenta. Foi. Imagina, me lembrou um pouco a batida do Rubinho quando ele teve lá em Imola, que se o carro dele tá um pouquinho mais alto e ele né? vara aquela barreira de... Bom, pelo amor de Deus, eu não quero nem pensar, mas o Kubica, se o carro dele decola um pouquinho mais e ele vara aquele muro, daí ele, além de pegar algum de repente, bandeirinha Fiscal, que tava passou lá, perto ali, algum né? fiscal que estava lá no meio, ele provavelmente, o carro ia cair e talvez ele batesse do outro lado do muro. A hora que você sai do hairpin, ele ia bater do lado de dentro, do outro lado do muro, e dependendo do ângulo Não, que ele bater, nossa. Ele que sofreu um acidente no Rally Vamos parar de 2011, que foi o Rally que mudou a vida dele lá. E ele Em tinha um contrato Andorra. com a Ferrari, né? Tinha contrato com a Ferrari pra Fórmula 1. E aí, ironias da vida, 14 anos depois... Mas já ele estava ganhou. assinado o contrato? Já tinha. É. Já tava certo. Não, eu achava que eles estavam negociando Tava ainda. já contrato com a Ferrari pra ser piloto a partir de 2012. E aí, Ele bate de rally. bate de Rally. Ele tinha liderado os treinos de pré-temporada com a Renault, Lotus, que hoje é Alpine, né? Porque troca de nome toda hora, gente. Desculpa, Sarah Benetton, Lotus, Renault, aquilo mudava de nome toda hora. E a Alpine agora. E ele sofreu um acidente já que ele perdeu quase todo o Seu sangue do guarda-reio, corpo. Foi né? horrível. O guarda-reio entrou, pegou no braço. Foi... Não, parece que ele foi operado quase 17, 18 vezes. Além das primeiras 2, 3 operações que foram as mais complexas, né? Críticas. Daí mais umas 17, 18 operações para tentar fazer com que ele tivesse o mínimo de força e conseguisse recuperar todas as movimentações. Mas a mão lá do dele não tem o movimento, você vê, a mão Não tem. fica meio... E Serve mais de ele ter apoio. voltado a correr de Fórmula 1 foi um negócio assim surreal. Ok, não teve o desempenho que se esperava que ele poderia ter por tudo, mas ter corrido uma temporada de Fórmula 1 é surreal. E o pessoal que gosta daqueles vídeos do pessoal andando em Nürburgring,
de carro, de passeio, isso aqui. Tem um vídeo dele que ele anda com um cara que é um blogueiro de Nürburgring, eu não sei o nome do cara, mas eles andam com uma BMW. Mas o que os caras fazem, o que o Kubica faz com o carro, tipo, é surreal, assim. O cara que tá acostumado a andar ficou assustado com a capacidade do Kubica andando em Nürburgring com carro de passeio. Alguém vai colocar nos comentários o vídeo aqui, mas procurem Por favor, depois. que esse eu não conheço, cara. Eu vou depois achar e vou te mandar. É surreal o que o cara faz. Aí depois o cara manda a conta da oficina, tipo, o que teve que reparar no carro. Não que ele bate, mas assim, de desgastar do carro, sabe? É surreal o que o Kubica fez. Como foi surreal também, né, Christian, o desempenho da Ferrari. Quase que eles gabaritaram o pódio em Le Mans. Foi tudo, hein? Quase foi 1, 2, 3 ali. Eu acho que eles classificaram e estavam escondendo bastante. Não, até os caras da Cadillac falaram, né? Então, Que tava meio... porque por causa do lance lá de BOP hoje em dia, então você quer tentar ficar o mais quietinho possível e só soltar tudo na hora do vamos ver, nos momentos adequados, né? Que não é nem em todos os momentos lá da prova. Fiquei um pouco, eu diria que até decepcionado com o pessoal da Cadillac, depois da performance que eles tiveram lá na classificação, primeiro e segundo, né? A Jota realmente fez um trabalho muito bom, andaram muito para frente comparado com aquilo que eles tinham feito lá no ano passado, eu digo Cadillac, mas ao mesmo tempo chegou na hora da corrida, eles estavam com 4 carros, metade dos carros deles, foram 2, não terminaram por causa de problema de motor, né? E isso... do Drugo. Exatamente. Isso, numa prova de 24 horas, é meio que fundamental, você não pode quebrar o motor, né? Sim. Vitória da Ferrari, o Porsche 6 chegou em segundo, seguido pelas outras duas Ferraris na categoria principal. Na LMP2, o carro 43 do Jakub Simikovski, do Tom Dillman e do Nick Yellow foi o campeão. E na GT3 deu o Porsche 92 do Ryan Hardwick, Ricardo Pera e Richard Lietz, que conseguiu a vitória. Esse Richard Lietz, o cara se desmontar um Porsche, ele constrói o Porsche na chave de fenda. Ele tá com eles há muito tempo. Impressionante. Né? Principalmente GT, ele sabe tudo. Né? É um daqueles que se entrar no carro e você colocar uma venda nos olhos dele, ele vai performar exatamente do mesmo jeito. É muita hora de voo que ele tem naquele carro. Os brasileiros, na Hypercar, o Nasser acabou chegando em nono, o Drogovic abandonou com o Cadillac 311, o Pietro na LMP2 foi o 7º colocado, o Daniel Schneider na 11ª colocação, na GT3 o Serrinha foi o 8º, o Custódio Toledo o 11º, Dudu Barrichello o 13º e o Farfus acabou abandonando. Esse ano não foi ano de brasileiro lá em Le Mans. A prova, ela foi, nunca é fácil, mas comparado com alguns outros anos que tá chovendo lá, que daí realmente fica uma casca guiar lá, principalmente à noite, que você não tá enxergando absolutamente nada, foi uma prova, eu diria que tranquila. Um safety car. Então, geralmente tem mais, né? Inclusive aqueles trechos lá de safety car tiveram muito pouco. Slow zone. Isso, slow zone, não, teve muito pouco ao longo da prova. Você ficou assistindo a corrida 24 horas? O Christian falou assim pra mim, você vai participar do programa, se você não assistir a corrida inteira, eu falei, com certeza eu não vou assistir a corrida inteira, né, já é parte de uma premissa, eu tava em Interlagos no evento, assiste os highlights. Eu pus os highlights há 5 horas. 5 horas de highlights. Assiste highlights, uma corrida de 24 horas. Não dá, né? O highlight que eu vi, mas não é, né, é na de acesso não, a preliminar lá, sim, que o cara sai do carro e dá eu vi isso, aí os caras batendo no cara, eu vi. Deu várias bicudas na porta. Mas vocês acharam que era motivo de ficar dando bicuda? Ele achou. Não, achei... só ele se machucou, né? O cara tá condicionado, né? Mas foi engraçado. Foi engraçado. Não, foi engraçado. Foi engraçado essa. Essa foi engraçado ali. Esse fim de semana tem 24 horas de Nürburgring também ali. Pessoal que gosta de provas de longa duração, tem a Fórmula Indy. Essa daí seria coragem de andar lá em Nürburgring nas 24 horas. Deve ser muito louco, né? É muito louco. Vamos fazer uma equipe nossa?
Escuderia Bandeiras nas 24 horas? Você sabe que tem aqueles fusquinhas? Já, Não, 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 só calma, responder outra calma. coisa, né? Ah, Já, Não, né? não. Eles correm, parece que em Nürburgring e correm em Spa. Ah, Fan Cup. A sim. Fan Cup. A gente corre 1.500 carros na pista. É, Tudo bem, mas vamos fazer uma equipe de... Vamos? não, mas lá de a Fan Cup. pergunta dele é das 24 horas de Nürburgring. Eu não sei se eu sou afim de cruzar. Por exemplo, se eu estiver andando num carro rápido, o problema de Nürburgring é no meio da noite, São com 15 serração, categorias correndo. com né? 15 categorias, exatamente isso que você disse. Você cruzar com alguém que está andando 1 minuto e meio por volta pior que você imagina o delta de velocidade como é que é, né? O Farfus tentou te convencer o dia que ele veio Eu aqui, não sei, conseguiu. eu sei. Não, É. ele não parava de Mas você falar. já andou lá? Nunca. Nem de carro de rua? De carro de rua já. Ah. Mas eu andei do lado do meu pai. Eu nunca andei guiando. Não, eu fui o ano retrasado, já fui algumas vezes, né? Mas o ano retrasado eu fui com Uhum. o pessoal da Porsche e tal, a gente alugou uns carros mais legais e tal, mas foi um instrutor do lado. Tá. O cara fala assim, vai cantando pra você, tipo rally assim. Uhum. Não, se você é 240, o cara flat pra esquerda, você não é flat. Aí eu fiz umas 4 voltas, cada volta eu baixava 30 segundos, é muito Ah, louco, é, né? E aí o cara vai falando e faz. Mas na hora que você olha pra curva assim, muro dos dois lados, assim, uma curva que você não vê o final, Uhum. a 200 e pouco, o cara Mas lançando agora flat. entendi. Ele vai cantando pra você. É, eu fui então, guiando. ele tá de navegador e Isso, daí é você guiando. Isso. O cara fala pra uma curva que você não vê. Lógico. Você não sei, eu não sei aquela pista decor, né? É. A Fórmula 1, a última vez que correu em Nürburgring, eles pegaram os pilotos e fizeram, tipo, sei lá, os companheiros de equipe, acho que foi o Giovinazzi e o Kimi. E alguns... Pô, o Giovinazzi tava segurando ali no PQP do puta que pariu ali, o Kimi dando risada do cara, Kimi Raikkonen dando risada. O cara conhecer a pista. É, o cara não conhecia nada da pista. É tudo. É muito, porque assim, o tipo de curva, tudo assim, você confiar que faz, os lugares que saltam. Uhum. Teu pai andou de Fórmula 1 Andou. lá. Andou de Nossa. Fórmula 1. Sim, tem Lá que do- ter. Você andou na pista moderna de Fórmula 3? Andei. Andou? Andei. E aí, o que que você achou? Ok, Não, mas... acho legal. Não... Tá. Eu andei tanto na longa, que é o Grande Prêmio, que inclusive eu venci, eu andei de Fórmula BMW, só que a Fórmula BMW, a que eu ganhei como preliminar da Fórmula 1 era o circuito inteiro. Tá. Aí a gente corria no outro final de semana com a DTM, que corria naquele curto, Uhum. que não vai lá pra baixo. Tá. Que não vai pro hairpin lá Isso, embaixo. é. Tá. É que essas pistas de Fórmula 1, assim, quando você anda com um carro menor assim, às vezes sobra pista, né? Então, tipo, andar de Fórmula 3 em Spa Falta. legal, assim, mas falta carro, entendeu? Porque é tanta pista que, tipo, parece que você é pequenininho lá dentro, né? Mas você andou de Fórmula 3 em Spa? Andei. E daí são quantas curvas que você faz flat lá? Rouge é ridículo, é uma Sim. linha reta, não é? Sim, é. E daí, ó, O giro até cai quando você vai subindo assim, você vem no RPE, mas que você começa a subir, ele começa a cair, né? a hora que você tá descendo aquelas duas longas pra esquerda, também é flat, fácil, imagino. Acho que Primeira não, hein? não, a primeira, A primeira não, a primeira você tira. Ah, é? É. Não, achei que era. Sabe, quando você tá descendo, e daí aquelas, as últimas duas antes de chegar lá no bus stop, Estaria. não, também era. Não, eu só sei porque no iRacing lá você tem que tirar É. na primeira. A A primeira tem que você tirar. tira. É. Até reduz. É. Bobear. É isso, turma. Atila, obrigado. Espero que não tenha dado muito trabalho lá na Escuderia Bandeiras pra você. Não, tá de boa, Tá tranquilo? tá indo bem. Próxima prova que acabou mudando, né? Era esse fim de semana a corrida? Ou era o Não. próximo? Fim de semana que vem. Era no próximo. Era no outro. E aí ficou agora Foi pra. pra setembro. pra setembro. Não sei a data. Tá. Mudou, porque na verdade a categoria teve vários problemas, né? Vem Uhum. enfrentando vários problemas aí de motor, equalização, quebras e tudo mais. Então acho que tomaram a melhor decisão, porque como a gente começou mais tarde o campeonato esse ano, Uhum. a gente tá tendo 2 semanas ou 3 semanas de intervalo. Para você arrumar, testar, fazer as coisas, você precisa de um tempo maior. Então acho Uhum. que tomaram a decisão certa, porque todo projeto novo requer adaptações, né? Sim. Você faz lá vários testes e tal, numa amostragem menor. Quando você põe 30 carros, né, os melhores pilotos, as melhores equipes buscando performance, outros problemas vão aparecer. Uhum. Então, acho que agora pelo menos a gente tem tempo de arrumar a casa, tanto nós como equipe,
como promotor do evento e tudo Uhum. mais, e buscar soluções para que seja sanado isso, a gente possa voltar a ter confiabilidade que a gente tinha nos carros antigos, que também, quando estrearam, tiveram vários problemas, né? Então, acho que é normal, é só um período de ajustes aí. Imagina, mas depois ao longo de várias temporadas, né, eles passavam um ano inteiro às vezes sem ter nenhuma quebra de motor. Sim, vários anos seguidos, né? Todos os carros, Sim. né? Não é o carro dele, não é o carro, é todos os carros da categoria sem ter nenhuma quebra de motor. Então, isso era muito bom e eu acho que o que tá mais me chamando a atenção é o quanto que a classificação é emocionante. Isso você fala toda... Não, Essa classificação. a classificação é tudo, porque ela é muito curta, muito intensa, no fundo você tem que fazer a volta rápida, relativamente rápido, você não pode ficar esperando até o último minuto, porque se sai uma bandeira vermelha, Já. acabou, você tá fora. E se você estiver fora, se não tiver entre os 12, o teu final de semana muda radicalmente. Beleza. Estaremos acompanhando, então. Boa sorte na próxima Obrigado. etapa. Vamos lá. Boa sorte também na próxima etapa. E te vejo domingo lá na ESPN, hein? Ah, É. já é agora. Não, o que ele perguntou? Não, ele viu um evento outro dia que teve de moto, Aqui, saltando. o O Nitro Circles. Nitro Circus. Aí isso ele mesmo. perguntando pra Cal aqui, nossa, Cal, por que você não me avisou? Eu queria ir. Eu falei, ô Christian, você tinha corrida no horário pra comentar. Ele esquece que tem. Então, te lembrar, vou te mandar mensagem no sábado à noite, te espero na cabine. Beleza? Pode deixar. Atila, valeu, obrigado mais uma Obrigado. vez. Valeu pelo convite. Valeu, sempre bem-vindo aí. Turma, espero que tenham gostado. Like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com a galera. Semana que vem a gente volta com mais do Pelas Pistas.